Hoje nós falaremos sobre a diferença da construção com painel monolítico para a construção com painel em ICF. Então eu coloquei aqui EPS, que é como é conhecido o painel monolítico, né? E o ICF, tá? Eu vou trazer para você essa explicação de uma vez por todas e você vai entender quem você deve procurar, qual empresa você quer trabalhar, qual é melhor para o tipo de construção que você vai fazer e o porquê você deve fazer com um ou outro. Falaremos sobre isso. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otoniel Tavares, sou especialista nas construções em EPS. Eu sempre trabalho com painel monolítico. Vou te explicar o porquê também até o final do vídeo. Fique comigo que lá na frente eu te explico o porquê eu não trabalho ainda com outro sistema. E tudo pode mudar com toda certeza. Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para você sobre as características do painel monolítico e como ele é, até para você entender visualmente essa diferença. Eu tenho aqui comigo um painel monolítico, olha só, uma miniatura de painel monolítico, esse aqui que está na minha mão. Vou fazer um desenho simples dele até para eu mostrar o painel em ICF, né, o bloco de ICF, mas você pode perceber que aqui as malhas estão para fora e o EPS ele está dentro da parede, ele fica no interior dessa parede. Então aqui fora nós temos a malha e fora também vai ficar o concreto, tá bom? Então esse é um painel de EPS. Eu vou desenhar ele aqui e eu vou desenhar o EPS de vermelho, tá? O EPS é o isopor, ele fica aqui, né? Fica aqui na parte de dentro. A ferragem eu vou desenhar ela aqui de preta, olha, a ferragem ela fica aqui de fora. Essa aqui é a ferragem que nós temos. Vou colocar aqui alguns espaçadores. Vamos lá. Me diz aí se vocês estão entendendo o desenho, tá? Eu não sou nenhum desenhista, mas nós estamos vendo a parede por esse ângulo aqui. A gente está vendo a lateral dela. Nós temos aqui a ferragem. No meio nós temos o EPS e nós temos ainda aqui a camada de concreto. E assim nossa parede está estruturada, está com resistência. Essa aqui é a estrutura de um painel em EPS. Do lado de fora, depois dela concretada, nós veremos o concreto, a argamassa estrutural. Nós vamos ver esse concreto, depois segue a camada de reboco. Agora nós vamos ver como é uma parede de ICF. O Leonardo vai colocar aí para vocês aqui na tela como é esse bloco de ICF, como ele é feito. Você vai ver essa imagem, porque eu não tenho uma aqui, mas eu vou desenhar essa parede da mesma forma que eu fiz aqui com as cores para mostrar isso, tá? Então, você já viu como é que é esse bloco. Agora, nós vamos ter, primeiro, olha só, eu vou desenhar aqui o ICF, né, que ele é um bloco. A gente vai pegar pelo ângulo, vamos pegar pelo mesmo ângulo aqui, ele fica exatamente dessa forma, assim, olha só. Desenhar assim, ele vai ficar assim, olha, tá pegando basicamente no mesmo ângulo. Tem algumas conexões aqui do isopor, ele vai fazendo essas amarrações, como são vários blocos de EPS, ele vai fazendo alguma dessas amarrações assim, dentro, e esse espaço aqui ele fica sempre vazio, ó. Dentro dos blocos, ele tem dois blocos aqui na lateral, como você viu na imagem, e aqui dentro é sempre vazio, porque dentro a gente vai ter algumas camadas de ferro assim, olha só. É bem menor a quantidade de ferro, mas nós temos o ferro nessa direção, tá vendo? Esse ferro aqui, ele vai internamente. Ó, a parede é a mesma espessura, tá? Enquanto o ferro está do lado de fora de uma parede, na outra o ferro está no interior da parede. E depois vem o concreto. Então o concreto ele vem aqui dentro, olha só. É feita a concretagem, claro que ela é feita passo a passo, mas está aqui uma parede com 3 metros de altura, ela está concretada, essa aqui também está concretada. O que vai ficar visível nessa parede de ICF aqui é o isopor, o próprio EPS. A gente vai ver o isopor, enquanto aqui a gente vai ver o concreto. Basicamente essa é a diferença. Com certeza acredito que você entendeu. A diferença é simples. Numa parede de painel monolítico, o EPS fica no meio. Na parede de ICF, o concreto fica no meio. Nós temos aqui 4 centímetros de concreto e aqui 6 centímetros de concreto. 6 centímetros de concreto e aqui nós temos 4 centímetros de concreto. Tá.
Pela quantidade de concreto em cada parede, faz com que essa parede aqui tenha uma resistência um pouco maior. A gente tem a ideia de que ela tem uma resistência um pouco maior por conta da quantidade de concreto. No entanto, você pode ver que aqui nós só temos a ferragem em uma direção. E a resistência da parede ela é composta pelo concreto e pela ferragem. Então, antes de dizer que essa parede aqui é mais resistente, muita calma nessa obra, porque o ferro também faz parte da resistência da parede. Então, aqui nós temos uma malha de ferro nos dois lados. Olha só, nós temos uma malha de um lado e uma malha de outro. Enquanto aqui nós temos apenas algumas unidades de ferro em cada bloco. Então nós temos aqui somente uma unidade de ferro fazendo essa amarração. Ele não faz esse travamento. Aqui também nós temos os ferros travando no outro. Então é correto afirmar que nós temos uma resistência muito parecida nesses painéis. A resistência deles são muito parecidas, justamente por conta da malha de ferro. Isso significa que a parede em ICF é excelente também. É uma boa construção, não é ruim, ela tem uma resistência legal, sim. Nós temos as mesmas vantagens do painel monolítico, porque nós temos ali o isopor que faz com que tenha uma temperatura melhor, né? Um ambiente mais agradável, uma acústica também mais agradável. Então nós temos todas as qualidades que tem uma, tem a outra. Agora, qual é a maior diferença? Antes de falar para você qual é essa maior diferença, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo aqui no Distrito Federal de um colega que queria construir com o ICF. Ele me chamou, a gente foi em algumas reuniões e ele me apresentou uma proposta para eu construir a casa dele com o ICF. Ele me chamou, falou: olha, Toniel, eu quero construir minha casa. A casa dele é uma casa muito grande, um projeto muito bem elaborado, fica no Parkway. Ele me chamou e falou: olha, eu gostei muito do seu trabalho, eu gosto do profissional que você é, visitei suas obras e quero construir com você. Mas eu gostei muito do ICF, eu acompanho muito essas tendências e eu quero construir com esse sistema. Mas eu quero construir contigo, você constrói? Eu falei para ele: olha, depende. Me mostra a sua proposta, vamos ver. E assim, eu estou aberto a aprender sempre, estou aberto a entrar em novos sistemas, obviamente. A gente não está aqui preso em nada. Meu objetivo é oferecer para o meu cliente o que é melhor, mais seguro, mais resistente, mais econômico. Até porque tem uma frase muito importante que diz o seguinte: projeto sem orçamento é só um desenho. Grava isso. Se você trabalha com obra, se você vai construir, grava isso. Olha só, um projeto sem orçamento, ele é só um desenho. Então a gente precisa sim colocar economia nas discussões. O custo que vai se pagar precisa ser discutido. Então a gente sentou ali, ele apresentou para mim os valores, eu já tinha um orçamento apresentado para ele. E a diferença, meu amigo, foi assim: o orçamento que eu tinha para ele era de um pouco mais de 500 mil reais. A gente teve uma diferença de 180 mil reais nesse projeto dele. A construção em ICF ficaria 180 mil reais mais caro. E aí, mesmo assim, eu não tinha problema em construir com o ICF, desde que ele arcasse com esses custos a mais que teria. Por que o ICF ele fica mais caro? Porque esse bloco ele é produzido por pouquíssimas empresas, tem patente, tudo, então o custo quem coloca é essa empresa. E assim, ele é mais trabalhoso, ele tem um custo maior. As formas de ICF são sim mais caras. Se você constrói em ICF, você pode ver, se você pesquisou, você pode ver que o ICF tem um custo igual ao tijolo, tá? Vou colocar tijolo, que é a construção tradicional. O custo do ICF é igual ao do tijolo. Se você falar para mim entre ICF e tijolo, eu prefiro construir com ICF, porque é uma construção moderna, é uma construção mais segura, mais resistente, tá? É uma construção interessante. Mas entre ICF e EPS, eu vou construir com painel monolítico, porque nós temos as mesmas vantagens, a mesma facilidade de trabalhar e nós temos uma economia de até 40%. Em algumas obras chega a 50% de economia. Então, se a gente não colocar, obviamente, em primeiro lugar, segurança, é a primeira coisa que a gente tem que ver quando vai optar por um sistema diferente. Segurança em primeiro lugar. É seguro? É seguro.
Depois disso, o que a gente vai ver? Quais são as vantagens e desvantagens? Tem poucas desvantagens em relação ao tijolo? Pouquíssimas. Quase não se coloca nas discussões as desvantagens. Então, qual é o próximo item a ser avaliado? É o custo disso. Isso aqui é importantíssimo. Você não pode deixar de avaliar quanto vai custar, qual é mais econômico, qual é mais caro, o que custa mais. Então aqui o ICF ele tem uma desvantagem muito grande em cima do painel monolítico. E eu vou confessar para você aqui, eu queria trabalhar com ICF. Eu queria construir algumas casas, porque eu achei um sistema interessante. Parece fácil de montar as paredes e tudo, mas o custo ainda não nos permite trabalhar. Então nós vamos gastar basicamente o mesmo tanto do que construir com tijolo. Se eu ofereço isso aqui para o cliente, olha, se eu sou o cliente, vamos lá, eu vou construir minha casa agora. E você chega para mim e fala, com a proposta de construir, assim, em um sistema diferente, que proporciona várias vantagens, isso e isso, mas a gente vê que é difícil encontrar bons profissionais, né? Que não são todos os engenheiros que fazem projeto para esse tipo de sistema. A gente vê que existem alguns poréns em relação ao sistema e você não vai ter nenhuma redução de custo. Eu, como cliente, sinceramente, eu pensaria 300 vezes antes. Porque se a gente tem um custo menor, você vai pelo menos falar, olha, isso aqui é inovador, eu não sei ainda se funciona, deixa eu aprofundar um pouco mais. Porque, poxa, vale a pena talvez, imagina você construir uma casa com a metade do preço. Imagina você construir uma casa com 30%, 10% de economia que seja, 10% é muito, né? Uma construção tem um valor altíssimo, 300 mil, 10% de 300 mil é 30 mil, é o valor de um carro. É um carro usado, porque hoje também carro tá lá em cima, né? Um Uno já é mais de 100 mil. Nada contra o Uno, viu? Eu coloquei aí um dos vídeos comparando o Uno. Aí teve um comentário, o que você tem contra o Uno? Não tenho nada, gente. É só porque é um carro popular, o Uno, o Gol. Então só estou colocando aqui nessas questões. Bom, aqui a principal desvantagem é a financeira. Eu tenho um outro comparativo entre EPS e steel frame. Dê uma olhada nesse vídeo também se você está escolhendo qual é o tipo de construção que você vai fazer. Veja com calma. Não se esqueça que com toda certeza você pode fazer todos os cálculos possíveis. Esse sistema aqui, ele não vai ter o mesmo custo desse aqui nunca. A diferença é sutil, porém essas formas estão com preços abusivos no mercado. Abaixa o preço para a gente poder trabalhar. Eu sempre falo para você, a indústria ela não está preocupada em trazer um menor preço para você. Ela está preocupada em ter um maior lucro. Então aqui a gente tem um custo bem menor. Uma outra desvantagem que eu vou falar para você está no reboco, tá? O reboco dessas paredes aqui, olha só, aqui nós temos o isopor. Quando a gente vai fazer o reboco, mesmo que seja um reboco fininho, esse reboco ele trinca. E aqui nós temos pouquíssima resistência nas paredes, temos poucas resistências. Para você colocar um armário, uma rede, tem que perfurar, atravessar o EPS aqui, o painel, e fixar essa bucha dentro do concreto. Aqui não, olha só, nós temos aqui, além do concreto com 2 centímetros, nós temos mais 1,5 cm a 2 centímetros de reboco. Então a bucha ela vai ser fixada em qualquer lugar da casa, você pode pendurar rede, saco de pancada, armário, o que você quiser, tá bom? Quero construir com ICF, porém precisamos dessas soluções. Custo baixo e a melhor em relação ao reboco. Não só a telinha, dá muito trabalho para fazer, vai ficar um custo muito mais caro. O que eu quero é construir com um sistema melhor que proporcione as maiores vantagens e o menor custo, porque custo é uma das vantagens principais, tá bom? Não se esqueça disso. Projeto sem orçamento é só um desenho, nada mais do que isso. Se o arquiteto fizer um projeto com muito balanço, mesmo que ele esteja muito bonito, se não tem orçamento para executar, ele está sendo só um desenho. O projeto precisa ser compatibilizado, tanto com a engenharia, com a construtora que está fazendo. Se precisar de ter algumas mudanças para baixar custo, todo mundo quer baixar custo. Independente se você ganha R$1 milhão por dia, todo mundo quer ter um custo mais baixo. Ninguém quer jogar o dinheiro fora. Com qualidade, né? Com
vantagens que pode ser proporcionada, quanto menos a gente gastar, com certeza melhor. Forte abraço para você e não se esqueça, meu compromisso é sempre com fundações seguras e paredes muito resistentes, e é por isso que eu indico você trabalhar sempre com painel monolítico.